Filipenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo, sem murmurações nem contendas. Eu queria repetir o versículo 14, que começa com fazei. Podemos juntos? Fazei tudo. Mais uma vez. Fazei tudo. Eu não vou ler o capítulo 2 inteiro, nós estamos meditando nos 4 capítulos de Filipenses, memorizando durante esses 40 dias, mas nós lemos no versículo de número 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Por que que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque se você lê o capítulo 2, você percebe que Paulo vai rogando, Paulo vai pedindo. Ele vai dizendo, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendes o mesmo sentimento. A igreja de Filipos estava passando por um período tenso. Os relacionamentos estavam imbricados. O pessoal lá dentro não estava se entendendo muito bem. A igreja estava numa certa contenda, relacionamentos minados. Paulo vai dizer, olha, vocês devem fazer tudo sem contendas, sem murmurações. Se no capítulo 1 nós vimos a alegria no serviço de Cristo, aqui a alegria em submeter-se uns aos outros, porque nos submetemos a Cristo. Vou repetir. Aqui Paulo vai falar que há uma alegria do Espírito, quando nós nos submetemos uns aos outros, por conta da submissão que temos ao Senhor Jesus Cristo. Você vai ver isso lá no versículo 3, quando Paulo vai estar pedindo, tanto o versículo 3 quanto o 4, pedindo para que eles não façam nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Por exemplo, veja lá no capítulo 4, os versículos de número 1 a 3, você vai ver Evódia e Sintique. Paulo está falando, meus amados irmãos, e muito saudosos, no versículo 1, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecerei deste modo firmes no Senhor. Ele está falando à igreja e diz, olha, eu peço a Evódia, eu rogo a Síntica, pensem concordantemente no Senhor. Vocês estão pensando aqui, Evódia vai para a direita e Sintique vai para a esquerda, nas coisas básicas da igreja. Vocês precisam ter uma mesma visão, vocês precisam ter uma concordância, vocês precisam ter uma harmonia. E isso é o que está acontecendo na igreja, muitas vezes é reflexo do que acontece nos lares, na família, na nossa casa. Não há concordância no seio familiar, não há concordância na casa. Aí nós começamos a trazer isso para a igreja, ou vice-versa, não há concordância na igreja, vai a desunião no lar. E Paulo está dizendo, por favor, não façam isso. Ele vai repetir várias vezes a questão da alegria. Porque se houver discórdia, se houver duas cabeças, se houver duas orientações, isso vai minando a resistência da igreja, da família, do casamento, do casal, dos lares, do trabalho, etc, etc. E isso vai diminuindo, vai enfraquecendo. E por conta disso, nós vamos ficando tristes, murmurando, contenciosos, com facções políticas, discórdias, etc, etc. Veja também lá no capítulo 3,
no versículo de 1 a 3, capítulo 3 de Filipenses. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Está vendo? De novo, se alegrem no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aí ele vem a orientação. Acautelai-vos dos cães. Os cães aqui ele se refere aos gentios, não judeus. Principalmente a um grupo de judeus que perseguia Paulo. Ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, da falsa religião. Eles têm uma casca religiosa, mas dentro eles são facciosos. Dentro eles só fazem o que eles querem. Lá tem aquela capa, tem aquela casca, aquele envolto, aquele invólucro de santidade, de religiosidade, mas isso tudo é por fora bela viola, como dizia minha avó, e por dentro pão bolorento. Paulo está falando, acautelai-vos desses cães, desses maus obreiros, dessa falsa religiosidade. Por quê? Versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus do Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Esses judaizantes, esses falsos judeus, esses religiosos, eles perseguiam, mas era só casca. Paulo diz, olha, eles são aqueles que arrumam confusão. E Paulo, o tempo todo, no Filipenses capítulo 2, ele vai trazendo isso. Veja o versículo 3 do capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ele diz, quando nós, pode deixar esse versículo, quando nós fazemos as coisas por partidarismo, por vanglória, por autoafirmação, um ego infantilizado, quando nós fazemos alguma coisa porque queremos a nossa honra, queremos ser reconhecidos, queremos os tapinhas às costas, isso aí é vanglória. Como é que eu faço para não ter essa glória vã? É quando eu sou humilde. A humildade é tendo uma visão, reconhecendo quem eu sou em Cristo. Quando eu reconheço isso, eu não preciso legitimar a minha identidade, eu não preciso de alguém que fique batendo nas costas, dizendo, olha, você é muito bom, você é isso, você... Eu caminho porque eu tenho uma segurança em Cristo. Eu vou caminhando tranquilamente. E Paulo acrescenta, faça o seguinte, considere o outro superior a si mesmo. Olha, mas aquele fulano faz bem as coisas, puxa, como é importante aquilo, como você me abençoou, como a tua oração, você, ao invés de ficar dizendo o quanto Deus te usa, olha que Deus me usou para falar isso, olha que Deus me usou para aquilo, olha que Deus, está vendo, aquele é meu discípulo, está vendo aquela... Para com isso, faz o contrário. Olha como Deus tem usado aquele irmão para... Olha quantas pessoas que aquele irmão ora. Olha quanto aquele... Ele falou, faça com que os outros sejam superiores a si mesmo. Ou seja, você tem que esvaziar-se. E a igreja de Filipos entrou nessa rota. Não é assim que acontece muitas vezes no casamento? Eu faço, eu cuido, eu fiz, eu trabalhei, Então Paulo falou, olha, faça assim também no casamento. Olha, como minha mulher, como minha esposa tem sido uma bênção, como minha esposa e tal, e olha, como meu marido, mas meu marido é uma bênção, meu marido ajuda muito. Paulo diz, olha, considere o outro superior. Considere que o outro... Olha, aquela minha esposa é trabalhadora. Nossa, aquela minha esposa, ela faz... Agora imagina, faz um feijão. Eu faço feijão melhor do que você. Você trabalha, mas eu ganho mais do que você. Todo tempo ele fala, não, mas eu ganho mais do que você. Quem ganha o dinheiro grosso, bom, quem sou eu? Paulo diz, isso é partidarismo, isso aí é divisão. Você precisa ser humilde. Não, eu trabalho em casa, eu trabalho fora, eu sou a Superwoman, ou eu sou a Mulher Maravilha, ou eu sou o Superman. Não faça isso. Seja humilde. Olha para o outro e diz, puxa, como você tem sido bacana, como você tem sido bom, como você tem sido legal aqui em casa, como você tem feito as coisas, obrigado por você existir, tenho orado por você, como é bom ter você, etc, etc, etc.
Olha o versículo de número 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Isso aqui é meu. Mas, se não também cada qual o que é dos outros. Paulo está dizendo, essa lógica é a lógica dos céus, é a lógica do reino. Vocês não podem ter a lógica humana de competição, de disputa, de quem é o melhor, de quem faz o melhor isso ou faz o melhor aquilo, quem limpa isso melhor. Não façam isso, pelo contrário. E assim, isso aqui é meu, ninguém mexe. Aí as coisas dele impecável. As coisas do maridão assim um brilho. Aí você saiu do território do macho, você vê a casa bagunçada, cortina caindo, fogão. Eu cuido da minha parte. Mas você foi, sei lá, esquentar um leite aqui e derramou. Isso é problema seu. Mas maridão, queridão... Não, a minha parte tem o sapato dele um luxo, lustrado, brilhando. A roupa dele impecável. Tudo dele é muito bom. Mas e o resto? Não. Paulo está dizendo, faça o contrário. Você tem que cuidar o que é dos outros. Poxa, eu vou aqui, sábado de manhã, em vez de eu lavar meu carro, eu vou dar uma lavada no fogão lá, que minha esposa gosta muito dele. Eu vou aqui deixar brilhando para minha esposa. Já pensou? Paulo está falando, assim também na igreja. Assim também acontece na igreja. Eu estou dando exemplos domésticos, me perdoem. Mas eu queria que você fosse pegando o princípio e encaixando aí onde o Espírito mostrar para você. Aonde o Espírito for mostrando, você vai pegando que princípio que eu posso utilizar no meio da minha família, no meio da minha casa. Como que eu posso utilizar, aplicar esse princípio na igreja? Não. Esse aqui é o louvor. Mas vocês aqui vão atrapalhar a gente. Problema de vocês, o nosso está guardado. Mas, irmão, é que se eu for subir aqui, o louvor aqui é só o louvor, aqui não sobe, mas aqui eu preciso pregar. Prega aí de baixo, pastor, porque aqui nós já arrumamos tudo. Aí vem um irmão para dar recado. Você percebe, são exemplos simples. Mas quando a gente aplica, quando a gente tenta pôr em ação no dia a dia, isso vai causando conflitos. Isso vai magoando gente. Isso vai perturbando pessoas. Paulo está dizendo, olha, tirem isso, tirem esse egoísmo. E, às vezes, você pode olhar aqui e dizer, pastor, isso é bonito, na teoria, faz bem. Por isso, Paulo faz isso na prática. Veja o versículo 19. Vamos dar um salto lá para o versículo de número 19. Ele traz dois exemplos. Se ele falou acerca de Evódia, é que esse óculos, ele só dá para ler com luz. Ele ainda não foi feito... Agora, está vendo aí? Essa modernidade, às vezes, é uma droga, que são óculos que você é feito para ler, não, claro, não ler no escuro. Isso é absurdo. Mas eu vou trocar o óculos. Evódia e Sintique. Se ele traz dois exemplos de Evódia e Sintique, ele traz dois outros exemplos a partir do versículo 19, que é Timóteo e Epafrodito. Ele diz, olha, tem gente que está vivenciando isso. Tem gente que não fica só... Você conhece alguém que só fica na teoria? Ele tem opinião para tudo, ele tem solução para tudo. Você diz, ok, queridão, então faça. Não, é tal. Não sei se no trabalho vocês conhecem alguém assim. Você pode falar de A a Z, ele tem opinião sobre tudo, ele sabe tudo. Aí você diz, põe na prática. Então, é que no momento eu estou muito corrido. Você diz, então, queridão, dá licença. Paulo está fazendo isso. Eu vou dar dois exemplos de gente que está vivenciando. Não é só aqueles que falam, que sabem de tudo, que têm opinião sobre tudo. Eu vou pôr na prática isso. O primeiro, Timóteo, lá no versículo 19, ele diz, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento de vossa situação. Olha o que ele fala no versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos seus próprios interesses. É isso? Ele diz, eu não conheço ninguém nessa minha caminhada que cuide dos interesses dos outros. Eu conheço Timóteo.
Timóteo, ele cuida dos interesses da igreja. Ele cuida dos interesses da família, ele cuida dos interesses dos irmãos, das irmãs. E ele continua: pois todos eles buscam o que é seu próprio. Ele está falando dos cristãos. Tem cristão que só vê o seu. Paulo está dizendo isso. Tem cristão que cuida só do seu interesse. É a minha agenda, é o meu interesse. Se eu não der a pauta, eu não faço. Se eu não... Paulo está dizendo, Timóteo não é assim. Porque ele cuida dos vossos interesses, enquanto vocês buscam os seus interesses, e não o que é de Cristo Jesus. Percebe? Ele está falando que a igreja está em divisões, egoísmo, o pessoal não se humilha, o pessoal não é humilde. Ele diz, mas olha aqui, Timóteo, eu estou trazendo alguém. Alguém que cuida. Olha o 22. E conheceis o caráter de Timóteo. Já foi provado, pois serviu ao Evangelho juntamente comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar-te, tão logo eu tenha visto a minha situação. Ele diz, Timóteo é um moço que ele conheceu lá em Atos 16, quando ele vai levar o Evangelho até... Ele está tentando alcançar a Ásia, e ele passa e pega Timóteo, e Timóteo vai, ele funda a igreja lá de Filipe, com uma mulher que era vendedora de púrpuras. Então, você pode ler isso lá no capítulo 16. E aí ele dá um exemplo prático, o evangelho encarnado, a missão encarnacional, alguém que está vivendo na prática isso. A ponto de você dizer, puxa, cuida um pouco de você, porque o tempo todo você está só cuidando dos outros. E depois, no versículo 25, ele começa a falar de Epafrodito, o segundo. Isso eu acho importante, porque, pelo menos a gente que trabalha na academia, às vezes a gente fica muito na teoria. A gente fica muito no espaço. E a gente precisa, algumas vezes, de ver gente encarnando isso. Gente vivenciando esse evangelho. Eu fiquei pensando até de mim. Gente que você diz, aquele cuida dos interesses das coisas de Cristo Jesus. E Paulo vem, e parece que ele diz, eu sei que vocês vão falar que é teoria, mas eu vou dizer alguém que vive na prática. E aí ele fala da segunda pessoa, que é Epafrodito. Versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós a Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Agora, eu queria que você pensasse, se você precisasse enviar alguém, qual é o primeiro nome que vem à sua mente? Se você precisasse nomear alguém, que você olha e diz, líderes de confrarias, se vocês precisassem viajar, e vocês olhassem para a confraria de vocês, quem é o primeiro nome que salta e você diz, esse aqui é companheiro de luta, é meu cooperador, eu sei que se eu falar, ele vai, eu posso viajar em paz, porque esse é companheiro. Esse é um cara que está lá do lado. Eu não vou falar com ele, ele vai falar, pastor, minha vida está tão corrida, agora não dá, se fosse há 6 meses atrás, pastor, agora eu moro longe, pastor... Quem é que você pensa? Na sua casa, na sua família. Alguém que você precisou, você lembra, pastor, se eu ligar 3 horas da manhã para essa pessoa, eu posso ligar porque ela vai para cima, ela vem. Eu sei que ela vai me ajudar, eu sei que ela vai cooperar comigo. Quem é? Porque se você não consegue trazer um nome imediatamente, ou líderes de ministério, quem é alguém que você olha e diz, eu posso contar com esse? Eu sei que eu vou telefonar e dizer, preciso de você, que você me ajude com isso, a pessoa vai. Nós precisamos de Epafroditos e Timóteos ao nosso lado. Nós vamos começar a cultivar esses Epafroditos, cultivar esses Timóteos, gente que você diz, esse é companheiro de luta, não é amigo das coisas boas, mas é amigo que se faz na luta, mensageiro.
Olha o versículo 26, Epafrodito ainda. Ele tinha saudades de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que ele adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus o curou, e eu fiquei tão feliz pela cura dele. Eu fiquei tão alegre pela cura dele. 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis. Novamente eu penso. Pensa numa pessoa que você pode enviar numa casa que está necessitada, que você diz, se eu enviar, esse meu amigo vai levar alegria lá. Aquela casa fechada. Já viu, eu entrei uma vez, eu fui fazer uma visita, a casa toda fechada, o marido depressivo, e a casa não abria, aquela escuridão. Você estava lá, tinha era uma casa de 3 andares, tinha uma piscina, um campo de futebol pequeno lá, gramado, toda a grama cheia de cor jogada, o filho nas drogas. Você punha o pé na casa, você sentia um negócio assim, dá vontade de sair correndo. Quem você mandaria nessa casa? Você diz, ó, chão, porque você pensa, se eu mandar o fulano, ele vai chegar e dizer, essa casa está com problema. A minha também. A vida é dura, né? Está ruim? Acho que está tão ruim quanto a minha. Isso aqui está pior. Aí depois você telefona para a família, e aí, o fulano foi? Ele disse, nossa, pastor, estava ruim, mas agora estou pior. Você não pode mandar alguém que anima a gente, que alegra, que diz que Deus tem promessa, que o Espírito Santo ajuda. Aí o pastor, o líder, diz, está difícil. Está difícil. E aí o pastor começa a dizer, ó, irmão, mas está difícil mesmo. Aí você diz, ó, pastor, aí já é difícil, é difícil. O senhor manda um mais complicado, e o senhor também está complicado. Estou fazendo terapia, estou tomando Rivotril, estou ruim também, se puder orar por mim. Eu orar, pastor, né? Você imaginou um negócio desse? Que loucura. E olha o que ele continua dizendo. 29. Recebei-o, pois, o Senhor com toda alegria. Honrai sempre homens como esse. Honre homens que têm essa alegria do Espírito Santo. Não é o piadista, não é o comediante, não é o Tom Cavalcante que vai alegrar a casa. Não é a Dani Calabresa. É uma alegria que vem do Espírito, que deixa marcas. Homens como esse. 30, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito dispôs da vida dele para que Paulo pudesse viver, para que a igreja pudesse ser ajudada nas suas carências. A sua família, minha família, nossos amigos, têm sido ajudados. Nós temos sido um Timóteo, um Epafrodito na obra. As pessoas, quando pensam em enviar alguém, elas lembram do teu nome. Mas Paulo não dá só o exemplo de Timóteo e Epafrodito. E ele vai trazer do versículo 5 ao versículo 11, talvez uma das passagens mais difíceis e comentadas da Bíblia Sagrada. Uma palavra profunda sobre cristologia, sobre a encarnação. Mas eu não vou falar sobre exatamente essa interpretação teológica. Mas Paulo está dizendo, olha, eu estou falando de partidarismo, de contenda, cada um buscando só o que é seu, tentando marcar posição, espaço, relações de poder. Não, tem aqui 2, Epafrodito e Timóteo, que eles dão a vida e sem falar nada, eles abençoam, eles querem ver o outro crescendo. Tem gente assim. Ele diz, mas nós temos um supremo exemplo. Um exemplo que está acima de todos os exemplos. Ele diz, é Cristo. E ele diz, no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento de Cristo. Qual é o sentimento de Cristo, Paulo? Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Se tem alguém que podia dar carteirada, esse alguém chamava Jesus Cristo. Paulo está dizendo, se tem alguém que poderia falar, vocês querem falar de santidade? Vem cá. Vocês querem falar do que exatamente? Mas
Cristo não dá carteirada, Cristo não fala o quanto ele sabe da teologia, de quanto ele esteve no céu e ninguém esteve no céu, da intimidade dele com isso, aquilo, como ele manda anjos, ele não fala nada de qual é o poder dele. Ele diz, o poder dele foi esvaziar-se. O poder dele foi ser humilde. O poder de Cristo se manifestou em ele descer do céu e andar com gente como a gente. O poder dele foi servir, lavar os pés dos seus discípulos. A ponto de Pedro dizer, que isso? Isso é coisa de servo, isso é coisa de escravo. Jesus diz, é isso mesmo, Pedro. Está vendo? Eu vim para servir. Eu não vim para pôr na mesa os meus títulos, as minhas credenciais, o quanto eu faço, o quanto eu conheço, não. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo de número 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Quando ele morre na cruz, nós vamos comemorar na Páscoa a morte e ressurreição de Cristo. É a prova de amor. Ninguém tem amor como esse de dar a própria vida. Eu entendo que nós somos levados no trabalho, nas relações, a querer o nosso bem. Pastor, se eu não comê-los no almoço, eles me jantam. Se eu abrir espaço, eles vêm para cima. Eu tenho que marcar território, eu tenho que marcar espaço, eu tenho que mostrar o quanto eu sou bom. Os coaches vêm e animam, é isso mesmo, você é o melhor, vamos lá. A teologia da prosperidade vem e diz, quanto você é bom, você é menino dos olhos, você é cabeça e não é cauda, você... vai. E aí vem Filipenses 2,7 e diz assim, ele se esvaziou. Ele se humilhou, ele se tornou servo de todos os irmãos. Mas ele é o maior, ele é o Big Boss, ele é o CEO, então ele se humilhou, ele vai fazer o serviço. Talvez se ele entrasse na igreja, ele ia ficar lá na porta, José, por favor, posso servir em alguma coisa aqui? O José olharia e disse, você é Jesus, o Filho de Deus. Ele disse, como que eu posso servir melhor a comunidade? Como que eu posso servir? Não, eu quero o púlpito. Jesus, eu acho que jamais diria isso. Não, eu quero estar no palco. Jesus jamais falaria isso. Ele disse, o que está precisando? Posso arrumar as cadeiras para ajudar o povo? Ele se torna servo de todos os irmãos. Ele diz, mas como, Jesus? O senhor está com uma autoimagem péssima. Olha, tem uma psicóloga lá na igreja. Por favor, vá lá, porque essa autoimagem do senhor é horrível. O senhor quer servir, quer arrumar cadeira, um homem do seu cabedal, do seu potencial. Ele diz, eu vim para dar a vida, eu vim para servir. Eu vim aqui por amor a vocês. Tanto que quando começa, ei, Jesus é o nosso rei, ele foge. Ele diz, não foi para isso que eu vim. Não foi para disputar quem é o maior. E é incrível que quando a gente se humilha, que quando a gente prefere os outros em honra, olha o versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou. Quer dizer, humilhar-vos perante a poderosa mão de Deus e Ele, em tempo oportuno, vos exaltará. Eu me humilho diante da presença de Deus e Ele, em tempo oportuno, Ele exalta. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. E por que, já indo para os finalmente, por que Paulo orienta isso? Porque, meus irmãos, nessa disputa territorial, nessas contendas, sejam contendas familiares, sejam contendas na igreja, sejam contendas, brigas e soluções lá no seu trabalho, onde for, de alguma maneira nós somos feridos, nós somos machucados. É verdade que muitas vezes intencionalmente, mas outras tantas vezes nós somos feridos, machucados não intencionalmente, sem querer, nós somos feridos.
Seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola. É uma brincadeira ruim, é uma palavra maldita, é alguma coisa que nos fere, é alguma coisa que nos machuca. E a reação natural da gente é ficar ressentido, é ficar magoado, é dizer, eles não poderiam ter feito aquilo comigo. Meu marido não poderia ter dito aquilo que ele disse. Minha esposa me ofendeu profundamente quando falou aquilo. Pastor, o senhor não sabe o que eu ouvi da boca de um filho, eu não pedi para nascer. Pastor, eu dei tudo para minha filha, eu dei o que eu nunca tive. Sabe o que ela fez? Ela me xingou, bateu a porta e virou as costas e foi embora. E aí nós vamos ficando ressentidos, magoados, feridos, chateados. E o ressentimento é um apego à dor. Nós começamos a abraçar a nossa dor, nós começamos a abraçar a nossa mágoa, a acolher o nosso ressentimento e vamos nos afastando aos poucos. Ficamos calados, vamos nos afastando, não conversando muito, não falando, pastor, não é o momento de eu estar no ministério agora, com aquele ar de santidade, mas no fundo, ali dentro está com uma série de questões, etc. E nós vamos nos apegando a esse sentimento de mágoa, a mágoa de um pastor. Eu tenho consciência disso. Eu tenho plena consciência. Eu feri minha família, muitas vezes, minha esposa, a mulher que eu mais amo. Louvo a Deus quase que diariamente pela vida da minha esposa. Mas eu tenho convicção que eu a feri muitas vezes. Tenho convicção que feri algumas outras tantas vezes meus colegas de ministério. Falei uma palavra mais grossa a um irmão. Eu não devia ter falado, mas falei. Pedi perdão, mas falei. Saiu. Eu tenho consciência disso. Tenho consciência que não sou. Mas o que eu não posso é me apegar a essa dor. Ouvir coisas também que não queria ouvir. Ouvir palavras, ouvir silêncios. E o silêncio é 1000 vezes pior do que uma palavra. A pessoa, você falar com ela e ela olhar para você e diz... É mortal. É um veneno, é uma peçonha do inferno. A pessoa responder com silêncio. Quer matar a sua esposa, marido? Dica. Fique em silêncio quando ela falar com você. Ela abrir o coração, silencie. Deixa ela falar. Você já acabou? Aí ela acaba de falar, você diz, bom, então nós vamos agora sair ou você vai ficar aí porque eu tenho que jogar bola. Você mata. Fui ferido com o silêncio. Pessoas que olharam para mim, eu disse e olharam. E eu tenho consciência que também feri. Algumas vezes. Eu não estou dizendo que você tenha que falar sempre, mas às vezes, ou muitas vezes, algumas vezes, você tem que ficar em silêncio, mas você tem que falar, olha, pastor, vem aqui, o senhor falou comigo aquilo lá, eu queria conversar com o senhor. Não é tirar satisfação nada, mas o que é que o senhor quis dizer com isso? O que é que o senhor falou? Eu queria saber mais, porque se for, eu quero acertar essa situação. Qual é o problema disso tudo? É que nós vamos, ao invés de levar a Cristo, deixar passar, limpar o coração, nós vamos revivendo e lembrando essas ofensas, o tempo todo. Essa é uma luta que eu passo. Porque o sentimento vem. Se aquela pessoa olhou, não foi capaz de dizer uma palavra. Não disse nada, absoluto, um silêncio mortal. E aí a gente se apega e vai relembrando a ofensa, vez após vez. E isso intensifica mais a mágoa, o ressentimento. Cada lembrança da injustiça, do punhal, da traição, da palavra maldita, começa a entrar na nossa alma e esfaquear cada pedacinho da nossa alma. E nós vamos nos tornando sentidos, magoados. E aí, Jó, eu queria que pudesse pôr Jó, capítulo 21, versículos 23 e 25. Jó, eu vou passar um pouquinho só do horário. Jó 21, 23, 25. Mas domingo passado, a Cris fez um momento de oração aqui, onde tiramos pedidos antes da ceia. E o pedido que eu tirei foi sobre perdão, ressentimento e, coincidentemente, ou por Cristo, pelo Espírito, essa palavra foi caminhando nessa direção. Jó 21, 23 diz, um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo. Outro pode passar.
Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Um morre desassossegado e tranquilo. O outro morre como? Amargurado. Ele não consegue experimentar do bem. Ele não consegue. Uma mágoa contra o pai, uma mãe, um filho, aquele que fez mal, aquele que falou que não deveria falar. Isso tudo vai enchendo o coração de amargura, de ressentimento, de tristeza. E aí vai se perdendo a alegria. Vai se perdendo a alegria do viver. Vai se perdendo a alegria de fazer. E esse ressentimento cai no versículo 14, que nós lemos no começo de Filipenses capítulo 2. Por isso Paulo está dizendo, dá toda a recomendação, ele dá os exemplos, ele fala do que pode acontecer, e ele diz no 14, sabe por quê? Se vocês não cuidarem do coração, vocês vão começar a murmurar. Mas isso aqui não era legal fazer. Vamos fazer isso? Eu não sei se a gente deveria fazer isso, porque também agora é todo dia, a gente tem que fazer isso, a gente pensa que é palhaço. É uma maneira externa de expressarmos o nosso descontentamento, a nossa falta de alegria, o nosso ressentimento. O trabalho se torna um fardo pesado. A igreja, você diz, está louco, já me machuquei muito com a igreja, já ouvi muito de irmãos. Não, família é bom distante. Eu amo minha sogra, principalmente que ela mora no Piauí e eu moro em São Paulo. E essa distância está boa. Se ela pudesse ir um pouquinho mais, perto do Alasca, tal, seria excelente. E até amigos. E isso desemboca em Deus. Quando eu começo a olhar e transfiro essas mágoas, transfiro essa falta de perdão, esse ressentimento, começo a olhar e apontar para o céu e dizer, Deus, por que o Senhor permitiu que essa pessoa me ferisse desse jeito? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Porque nós começamos com esses questionamentos e aí vem um ser do inferno que quer matar, roubar, destruir e amargurar a sua alma. E dizer, está vendo que Deus é esse? Pastor, de onde o Senhor tirou isso? Mateus 4, tentação de Jesus. Que pai é esse que deixa o seu filho 40 anos no deserto? Para depois encontrar o diabo fazendo tentação. E ele diz, se você é filho de Deus. Em outras palavras, o diabo está dizendo assim, que pai é esse? Que Deus amoroso é esse que deixa o seu filho 40 anos no deserto? Será que Deus é seu pai mesmo? Será que esse Deus bom é bom mesmo? Olha o seu filho, olha a sua filha, olha a sua família, olha o seu trabalho, olha o seu ministério. O que aconteceu com você? Você serve há tantos anos Ele. E você vai deixando essa amargura e começa a murmurar. E desemboca em Deus. Pastor, eu já ouvi muito isso, o meu problema é com Deus, pastor. Eu tenho que resolver com Deus primeiro. Então, alguns relacionamentos internos, familiares, na escola, coisas que você ouviu. E depois da murmuração, Paulo vai falar, nem murmurações, nem contendas. E aí você vira um porco-espinho relacional, onde tudo que você encosta fere. Até quando você não quer. Eu gosto muito de um filme, já antigo também, chamado Edward Mãos de Tesoura. Ele é um cara que foi bolado por um cientista, ele é humano, mas as mãos dele têm tesouras. E ele é um artista extremamente sensível, o olhar dele é sensível. E ele começa a cortar a grama, as árvores, os cabelos das mulheres, etc. É lindo. Mas assim, quando ele quer aprofundar um pouco mais o relacionamento, ele fere as pessoas. E aí uma tesoura, uma lâmina passa no rosto de uma mulher, aí ele se torna de bacana, bonzinho, ele se torna horrível, um demôniozinho. Porque ele fere, e às vezes nós somos assim, ferindo uns aos outros. E aí começamos essa contenda sem fim. Porque a contenda começa dentro da gente. Porque a bagunça está no interior. Porque eu achei mais de mim mesmo. Tinha sérios problemas de segurança, de identidade. E aí desembocou na rebelião, na amargura contra Deus. Começamos a questionar as circunstâncias.
Poxa, eu olho o outro lá, tem tudo a favor. O outro parece que, até quando ele erra, ele acerta. E olha para mim. Olha para a minha família. Olha para o meu trabalho. Olha para isso. Olha para aquilo outro. Rebelião intelectual. Nos revoltamos contra as pessoas. E colocamos Deus no banco dos réus. E começamos a perguntar como um advogado furioso. Por que que você fez isso? Por que que você deixou aquilo acontecer? Por que que eu estou nessa situação? Por que eu atravessei aquele problema? Por que eu perdi a minha vida com isso? Por que o Senhor me fez fazer isso, aquilo e aquilo outro? E aí vai. Paulo está dizendo, fazei tudo, sem murmurações, nem contendas. Tem que brotar de dentro. Eu tenho que ir para o altar, eu tenho que perdoar, eu tenho que deixar esse veneno, eu tenho que deixar tudo isso que dentro invadiu meu coração, tomou posse. Pôs o guarda-sol, a esteira, e disse, eu vou ficar aqui. Você diz, não, isso aqui tem que ser desalojado. Isso aqui tem que ir embora. Isso aqui não pode ficar. Eu não posso continuar um relacionamento assim. E só tem uma coisa, e é milagre. Eu digo isso sem medo de errar. O perdão é algo divino. Vou repetir, o perdão é algo divino. Você perdoar um pai que lhe fez mal, que abusou de você na infância, um tio que abusou de você na infância, isso é divino. Isso é divino, não é normal, não é natural. Por isso que o perdão é algo dos céus. Porque Ele perdoou primeiro, porque Ele dá graça, eu posso perdoar. Caso contrário, esquece. Você vai buscar vingança. Você vai ficar amargurada, você vai ficar ressentida, você não vai aceitar. Por isso, assim, Deus, ou o Senhor faz, eu vou me arrebentar no teu altar, me ajuda. É divino, o perdão é divino. Por isso eu só posso deixar de murmurar, de contender, se dentro de mim começar a mudar. Porque no tempo certo, como o pai fez com o filho, ele vai o exaltar. Ele vai, de alguma maneira, sobrenatural, fazer com que você perdoe. Caso contrário, você vai continuar com as suas selfies. O tempo todo tirando selfie de você mesmo, tentando mostrar pelo Facebook, pelo Instagram, quanto você é feliz, quanto sua família é boa, e selfie atrás de selfie de você mesmo. As selfies escondidas no coração, que muitas vezes não mostramos, não revelamos, mas estão lá. Imagens que você criou de você mesmo, que diz, de onde você tirou isso? Eu queria orar nessa manhã. Eu queria pedir a Deus que, de alguma maneira, Ele ajudasse. Eu sei que é pesado, foi pesado para mim. Foi pesado para mim, porque Deus tem falado comigo algumas coisas, e nós somos só através da oração mesmo, só através de... É um milagre, creia nisso. Mas você precisa tirar esse lixo que se armazenou na sua alma e fez com que você fosse perdendo a alegria. Precisa tirar esse verniz social de ficar calado. Você quer falar, mas você se cala, não fala nada. Mas dentro de você está uma revolução. Você gostaria de falar muita coisa, mas você, como uma princesa, se cala, como um príncipe, um nobre, e diz, mas não está legal aí dentro. Nós precisamos tirar as máscaras. Nós vamos ir para o altar, pedir que Deus possa derramar azeite precioso dos céus hoje e curar as nossas feridas, os nossos ressentimentos. Caso contrário, ficaremos com murmuração e contenda, buscando o nosso próprio interesse, não vendo o que é o interesse do outro. Leia Filipenses 2 em casa. Eu não quero ganhar o seu coração aqui por muito falar, porque eu sei que se não for o Espírito Santo te convencer, ninguém vai te convencer. Se o bom pastor não falar com você, eu posso morrer de falar, deixar você aqui até meia-noite, falando sem parar como um tagarela, jamais eu vou convencer, porque quem convence isso é o Espírito Santo. É sobrenatural. Perdão é sobrenatural. Perdão é sobrenatural. E aí você precisa se encontrar com Deus. Você precisa ter o seu Val de Jaboque.